E hoje é dia de sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Os ministros realizam os julgamentos também por videoconferência. Quem comenta pra gente as pautas de hoje à tarde, desta quarta-feira, é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Hoje é dia de sessão plenária no STF. Ela será realizada por videoconferência com a composição completa dos 11 ministros da Suprema Corte. Na pauta constam 6 processos para serem julgados. No primeiro deles, os ministros retomam a análise de uma liminar que foi indeferida pelo ministro Marco Aurélio, numa ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada questionando 2 medidas provisórias que trataram da competência da União, estados e também dos municípios para poder restringir o transporte intermunicipal e interestadual. Na oportunidade em que o ministro Marco Aurélio analisou o pedido de liminar, ele indeferiu, ou seja, manteve integralmente o texto das medidas provisórias, por não haver, na sua opinião, nenhuma ofensa à Constituição Federal. Para o ministro, há sim a necessidade de uma política governamental de âmbito nacional. Este caso já está sendo apreciado pelo plenário para que os ministros possam dizer se mantém ou não esta liminar. O ministro Marco Aurélio manteve o seu entendimento, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele divergiu do relator. Para o ministro Alexandre de Moraes, a União é importante na coordenação destas atividades, mas não detém o monopólio para determinar medidas de enfrentamento à pandemia. Os estados, os municípios e o Distrito Federal, eles têm ali maior conhecimento sobre as necessidades da região diante das peculiaridades vividas por cada ente da federação. Portanto, em respeito ao pacto federativo, os estados, os municípios, eles podem sim determinar medidas amparados em especialistas, sem que haja qualquer vinculação a órgãos federais, como, por exemplo, a Anvisa. O ministro foi acompanhado por mais 4 ministros. O ministro Edson Fachin concedeu em parte a liminar, entendendo que também é possível que os estados e os municípios enfrentem aí, determinem medidas de enfrentamento à pandemia, medidas de caráter sanitário, como, por exemplo, definições de quarentena e medidas de isolamento, mas precisam respeitar especialistas, ou seja, a comunidade científica, o que a comunidade científica tem dito sobre o assunto e também recomendações da Organização Mundial da Saúde. Este processo, a análise desta questão, ela será retomada com a apresentação do voto vista do ministro Dias Toffoli. Em relação aos outros processos da pauta, são 5, todos da relatoria da ministra Rosa Weber, e são ações diretas de inconstitucionalidade que foram ajuizadas contra uma medida provisória que permitiu o compartilhamento de dados por operadoras de telefonia com o IBGE. Então, essas operadoras, elas teriam que responder o requerimento do IBGE fornecendo dados dos consumidores, como nome, endereço, telefone, tudo isso para viabilizar pesquisa estatística do IBGE para poder tratar das medidas de enfrentamento ao coronavírus no Brasil. A ministra Rosa Weber, ao analisar esta liminar, entendeu por bem suspender esses dispositivos, proibindo o IBGE de requerer qualquer tipo de informação destas operadoras de telefonia, por entender que isso ofende a intimidade, a vida privada, a dignidade dos cidadãos. Então, em razão desta decisão da ministra Rosa Weber, o compartilhamento de dados ficou restringido. Na sessão de hoje, os ministros deverão analisar se mantém ou não esse entendimento da ministra Rosa Weber.